Primeiro, a teoria do strain nada mais é do que uma teoria que foi descrita por Perrin, tá certo? Onde ele observou que existe um movimento relativo naquela fratura, tá certo? Para que a gente possa obter determinado tipo de estabilidade. Vamos dar um exemplo para ser mais claro. Se eu tiver uma fratura com um traço simples, tá certo? Imagine, vamos falar até dessa forma, porque eu acho que no livro fala desse jeito. Imagine que nessa fratura de traço simples eu tenho um pequeno fragmento, uma pequena célula, tá certo? Então, qualquer movimento que tiver nessa fratura vai ser concentrado em uma única célula, em um único fragmento. Então, uma fratura com um traço simples acaba que eu concentro muito, ou seja, eu vou ter um alto movimento relativo, ou seja, eu vou ter um alto strain, tá certo? Imagina outro cenário, uma fratura multifragmentada, eu tenho vários pequenos fragmentos, várias pequenas células. Para que ocorra um movimento ali de toda aquela região, esse movimento ele é dividido em vários pequenos fragmentos, em várias pequenas células. O que acontece é que se eu mobilizar, eu mobilizo um pouquinho em uma célula, um pouquinho em outra célula, um pouquinho em outra célula. Então, numa fratura multifragmentada, o movimento relativo acaba sendo baixo, tá certo? Por quê? Porque cada célula ali vai fazer o seu próprio movimento, entendeu? Então, o strain nada mais é do que um movimento relativo que a gente tem naquela fratura, tá certo? Então, o traço dela vai nos dar diretamente o tipo de strain que ela tem, tá certo? Então, a partir dessa informação, eu vou ter que agir. Então, se eu tenho um paciente que tem um strain muito baixo, tá certo? Porque ele tem vários fragmentos, ou seja, uma fratura multifragmentada, eu vou aplicar um material de síntese, uma osteossíntese, um princípio de estabilidade para esse paciente que tenha um strain um pouquinho mais elevado, tá certo? Então, ou seja, que tenha um movimento relativo mais elevado, como uma placa em ponte. Se eu botar uma placa em ponte lá, eu vou ter uma mobilidadezinha maior, vou ter um movimento controlado. Mas aí vai dar certo, porque a minha fratura é muito fragmentada e ela tem um strain baixo, tá certo? De maneira contrária também. Por exemplo, se eu tenho uma fratura com um traço simples, fratura diafisária com um traço simples, tá certo? Eu vou ter um alto strain, lembrar que ela fica concentrada em uma célula, tá certo? E se eu tenho um alto strain e eu chegar lá, naquela fratura, e botar, fazer uma osteossíntese que tem um strain elevado, ou seja, se eu botar uma placa em ponte, numa fratura que já de traço simples, o que é que vai acontecer? Esse strain vai ficar muito alto, vai ter um movimento relativo muito grande, isso pode não gerar osso, tá certo? Então vamos lá, só para que a gente entenda. De novo, eu tenho uma fratura aqui, tá certo? Essa distância aí seria o L, tá bom? E essa distância aqui pequena é o delta L. Então, o strain nada mais é do que um movimento relativo, ou seja, a gente vai fazer uma relação entre o delta L sobre o L. Então, o strain vai ser isso, delta L sobre o L. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se esse meu strain for muito alto, ou seja, ele movimentar muito, a gente vai produzir fibrose, fibroblastos. Se ele for mais do que 10%, a gente produz fibrose. Se esse strain for controlado ali entre 2 e 10, a gente vai produzir cartilagem, tá certo? E se for abaixo de 2, a gente produz direto o osso. Por isso que essa teoria do strain é muito importante, porque a gente tem que sempre avaliar isso. A fratura ela tem um alto ou um baixo strain. Se for uma fratura multifragmentada, lembrar, multifragmentada, tem vários pequenos fragmentos, então o movimento relativo ele é dividido nesses pequenos fragmentos. Então eu tenho um baixo strain, tá certo? Então eu coloco uma osteossíntese para que esse meu resultado final fique dentro aqui desse 2 a 10%.